Obrigado por assistir esse vídeo. Por favor, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e faça seus comentários. Êxodo 25. 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: 2. Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, e de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. 3. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, e prata, e cobre. 4. E azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras. 5. E peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia. 6. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso. 7. Pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. 9. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. 11. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. 12. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas noutro lado. 13. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. 14. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. 15. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. 16. Depois porás na arca o testemunho, que eu te darei. 17. Também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. 18. Farás também 2 querubins de ouro, ou de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. 19. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte, e de uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. 20. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. 21. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. 22. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. 23. Também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 covados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. 24. E cobri-la-ás com ouro puro, também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. 25. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. 26. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. 27. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. 28. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. 29. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas com que se hão de oferecer libações, e de ouro puro os farás. 30. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. 31. Também farás um candelabro de ouro puro, e de ouro batido se fará este candelabro, o seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões, e as suas flores serão do mesmo. 32. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele, e 3 hastes do outro lado dele. 33.
No haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor, ou assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. 34. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores. 35. E um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. 36. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. 37. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. 38. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. 39. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos estes vasos. 40. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Êxodo 26. 1. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, púrpura, e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. 2. O comprimento de uma cortina será de 28 covados, e a largura de uma cortina de 4 covados, todas estas cortinas serão de uma medida. 3. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. 4. E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade, e na juntura, assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 5. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura, as laçadas estarão presas uma com a outra. 6. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. 7. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas farás. 8. O comprimento de uma cortina será de 30 covados, e a largura da mesma cortina de 4 covados, estas 11 cortinas serão da mesma medida. 9. E juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda. 10. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. 11. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. 12. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra às costas do tabernáculo. 13. E um côvado de um lado, e outro côvado do outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo de um e de outro lado, para cobri-lo. 14. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. 15. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. 16. O comprimento de uma tábua será de 10 covados, e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 17. 2 encaixes terá cada tábua, travados um com o outro, assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. 18. E farás as tábuas para o tabernáculo assim, em 20 tábuas para o lado meridional. 19. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. 20. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte. 21. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. 22. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. 23. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. 24.
E por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as duas tábuas, ambas serão por tábuas para os dois cantos. 25. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, ou 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo da outra tábua. 26. Farás também 5 travessas de madeira de acácia, para as tábuas de um lado do tabernáculo. 27. E 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados, para o ocidente. 28. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. 29. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas, também as travessas as cobrirás de ouro. 30. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. 31. Depois farás um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. 32. E colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. 34. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. 35. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, ou mais a mesa porás ao lado do norte. 36. Farás também para a porta da tenda, uma cortina de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. 37. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Êxodo 27. 1. Farás também o altar de madeira de acácia, por 5 covados será o comprimento, e 5 covados a largura, será quadrado o altar, e 3 covados a sua altura. 2. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. 3. Far-lhe-ás também os seus recipientes, para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. 4. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. 5. E as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. 6. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. 7. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. 8. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. 9. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado meridional que dá para o sul, o pátio terá cortinas de linho fino torcido, o comprimento de cada lado será de 100 covados. 10. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. 11. Assim também para o lado norte as cortinas, no comprimento, serão de 100 covados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. 12. E na largura do pátio para o lado do ocidente haverá cortinas de 50 covados, as suas colunas 10, e as suas bases 10. 13. Semelhantemente a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 covados. 14. De maneira que haja 15 covados de cortinas de um lado, suas colunas 3, e as suas bases 3. 15. E 15 covados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3, e as suas bases 3. 16. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 covados, de azul, e púrpura, e carmesim,
e de linho fino torcido, de obra de bordador, as suas colunas 4, e as suas bases 4. 17. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. 18. O comprimento do pátio será de 100 covados, e a largura de cada lado de 50, e a altura de 5 covados, as cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. 19. No tocante a todos os vasos do tabernáculo em todo o seu serviço, até todos os seus pregos, e todos os pregos do pátio, serão de cobre. 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. 21. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor, e isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Êxodo 28. 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. 2. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão, para glória e ornamento. 3. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. 4. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra, e um cinto, ou farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. 5. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. 6. E farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. 7. Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. 8. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. 9. E tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 10. 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. 11. Conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos lavrarás estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. 12. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. 13. Farás também engastes de ouro. 14. E 2 cadeiazinhas de ouro puro, ou de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. 15. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, e de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. 16. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. 17. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio, e de um carbúnculo, esta será a primeira ordem. 18. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira, e de um diamante. 19. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata, e de uma ametista. 20. E a quarta ordem será de um berilo, e de um ônix, e de um jaspe, e engastadas em ouro serão nos seus engastes. 21. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. 22. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. 23. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral.
24. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. 25. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. 26. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. 27. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. 28. E ligarão o peitoral, com os seus anéis, aos anéis do éfode por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. 30. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. 31. Também farás o manto do éfode, todo de azul. 32. E a abertura da cabeça estará no meio dele, esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. 33. E nas suas bordas farás romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. 34. Uma campainha de ouro, e uma romã, outra campainha de ouro, e outra romã, haverá nas bordas do manto ao redor. 35. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. 36. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras de selos, santidade ao Senhor. 37. E atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. 38. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. 39. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. 40. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhes cintos, também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. 41. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. 42. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas. 43. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram, e isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Obrigado por assistir esse vídeo, por favor se inscreva no nosso canal, deixe seu like, e faça seus comentários.